E aí, bem-vindos a mais esta análise. Hoje a gente vai dar um mergulho profundo num texto histórico que, na maioria das vezes, é lido apenas pelo seu lado teológico, mas que, na verdade, esconde uma das descrições mais fascinantes de toda a antiguidade. Estamos falando do capítulo 36 do livro de Êxodo. Quando a gente analisa os detalhes minuciosos desse texto, percebe rapidinho que se trata de um registro absolutamente espetacular de logística industrial e supervisão técnica direto lá do segundo milênio antes de Cristo. É exatamente aquele momento em que uma visão arquitetônica colossal, recebida no meio do deserto do Sinai, começa a ganhar forma física por meio de um esforço monumental de trabalho manual. Ok, vamos mergulhar nisso. Para a gente entender de verdade o tamanho desse projeto colossal, nós vamos desconstruir o texto usando umas lentes profissionais bem modernas. A nossa pauta de hoje examina o seguinte: primeiro, o fenômeno da repetição literária. Segundo, o evento econômico da superabundância. Terceiro, a surpreendente tecnologia têxtil. Quarto, a complexa engenharia geográfica. Quinto, os conceitos de arquitetura modular. E, por fim, como tudo isso culmina na construção de uma nação. Bora começar decifrando a própria estrutura do texto. Número 1. O propósito da repetição literária. Bom, antes de olhar para a madeira e para os metais, a gente precisa entender a engenharia das palavras. É muito comum ler o final de Êxodo e pensar, por que o texto repete as mesmas coisas que eu acabei de ler algumas páginas atrás? A resposta está na mudança deliberada do tempo verbal. Olha só, do lado esquerdo, os capítulos 25 a 31 estão no tempo futuro, dando as instruções do projeto. Já do lado direito, o foco muda para a execução, e aí a grande maioria dos detalhes literais se repete, mas com os verbos no passado. E não, isso não é um erro de edição, tá? É um dispositivo mnemônico simplesmente brilhante do Antigo Oriente Próximo. Foi feito de propósito para cravar esses detalhes super complexos na memória de quem ouvia ou lia a história. Avançando para o número 2, o fenômeno da superabundância. Com a estrutura textual explicada, a gente entra no campo da economia. O capítulo 36 abre com um evento administrativo raríssimo no mundo antigo. Os artesãos literalmente tinham material sobrando. Isso ilustra brilhantemente um contraste gigantesco. Do lado esquerdo, a gente vê o passado dessa galera no Egito, onde o Estado usava a força para extrair trabalho e recursos. Mas do lado direito, no deserto, a motivação interna de Israel foi tão absurda que gerou uma superabundância real. As pessoas doaram voluntariamente ouro, tecidos, joias, um baita capital de refugiados. O volume de doações foi tão maciço que os artesãos tiveram que parar o trabalho para avisar Moisés. E aí, imagina só, o líder teve que emitir um edital oficial implorando para que as pessoas parassem de doar. É fascinante, né? Isso nos leva à parte 3. Tecnologia têxtil da Idade do Bronze. Com os recursos em mãos, o projeto começa pelo teto, as cortinas internas. E aqui a gente esbarra numa química para lá de avançada para a época. A fonte destaca o uso da cor púrpura, o famoso argamã. Gente, esse era um corante biológico raríssimo, extraído gota a gota de glândulas de moluscos marinhos. Era praticamente um processo de cromatografia antiga, caríssimo e super complexo. Só de ter esse material ali, a estrutura instantaneamente ganhava um status inquestionável de residência real. E não eram tecidos lisos, não. Eles usaram a técnica de obra de tapeçaria para tecer figuras de querubins alados direto no teto. Naquela época, essas figuras representavam a corte celestial que protegia templos e tronos. Imagina entrar lá, olhar para cima e ver um teto simbolizando o próprio céu, cheio de guardiões cósmicos, um refinamento artístico fora do comum. Claro que luxo sem proteção não ia durar muito, o que nos traz ao tópico 4, engenharia geográfica no deserto. O clima severo do Sinai era um problema de engenharia pesadíssimo. Então, como proteger aquelas tapeçarias delicadas? A resposta dos engenheiros antigos veio em camadas. Por cima do linho, a segunda camada era de pelos de cabra, um isolante térmico clássico das tendas beduínas para segurar o calor à noite. Depois, peles de carneiro tingidas de vermelho contra o sol escaldante. E, por fim, a última camada, peles de animais marinhos, especificamente dugongos do Mar Vermelho. Essa foi uma sacada genial de engenharia geográfica para garantir uma impermeabilidade extrema contra a areia e as tempestades. Uma superposição perfeita de materiais. Entramos então no número 5, arquitetura modular antiga. Todas essas peles eram absurdamente pesadas, o que nos leva à engenharia estrutural. Então, o ponto crucial é exatamente este: como se constrói uma estrutura rígida de 15 metros em cima da areia móvel e fofa do deserto.
E mais, como fazer isso aguentar ventos fortes sem ter fundações permanentes de concreto? A solução? Uma estrutura pré-fabricada. Eles usaram molduras de madeira de acácia, que é duríssima e nativa de lá. Tinham encaixes perfeitos, os respigadores, e argolas de ouro por onde passavam sólidas barras transversais. Basicamente, era o avô daqueles móveis modulares que a gente compra e monta em casa hoje em dia, sabe? Isso travava o prédio inteiro, deixando ele rígido para aguentar o peso, mas flexível o suficiente para ser desmontado e levado em carros de boi a qualquer momento. Mas tem um detalhe que prova o nível absurdo desses construtores: as bases de prata. Cada moldura alta ficava em cima de pesados blocos de prata fundida. E não, isso não era para ficar bonito. O metal impedia a madeira de tocar a areia, bloqueando a umidade e o apodrecimento, além de servir como um peso estabilizador para o centro de gravidade das paredes altas. Um controle de qualidade literalmente de ouro, ou melhor, de prata. Para fechar a parte interna, o texto detalha o paroquete, o famoso véu. Essa era uma barreira física tecida com aqueles mesmos fios preciosos e querubins dividindo os ambientes sagrados. Na história, essas barreiras funcionavam muito como os protocolos rígidos de uma corte imperial, onde chegar perto da realeza era algo super restrito e controlado. Chegamos ao nosso último ponto número 6, construindo uma nação. O que tudo isso significa no fim das contas? Bom, quando a gente junta todas essas peças, a logística, a excelência técnica, os tecidos caríssimos, o resultado foi o que a nossa fonte chama de um autêntico oásis de ordem e beleza. Imagina o contraste brutal dessa estrutura perfeita no meio da paisagem árida e hostil do Sinai. Foi a prova física de que aquela população recém-libertada agora tinha a capacidade organizacional de um verdadeiro Estado. E para encerrar, fica aquela provocação para a gente pensar: o tabernáculo construiu a nação ou a nação construiu o tabernáculo? Sim, o projeto saiu das mãos do povo, mas aquele esforço gigantesco de doar e construir gerou algo ainda maior, forjou uma nova identidade coletiva em volta de um centro sagrado. Essa gestão impecável de recursos e logística da antiguidade continua sendo, sem sombra de dúvidas, uma verdadeira aula magistral. Fica a reflexão e até a nossa próxima análise.